A Agricultura BR começa falando a respeito de algo que já está trazendo muita preocupação. Eu falo dos fenômenos climáticos e o impacto que isso tem no campo e também quanto à produção. Se há um elemento que nós já podemos perceber que vem trazendo alterações, é o clima aqui no Brasil, tanto no centro-sul brasileiro e principalmente no extremo-sul neste momento. Enquanto que as temperaturas não caíram neste inverno como normalmente ocorre, as chuvas estão bastante intensas, principalmente no Rio Grande do Sul. Para falar a respeito de efeitos climáticos e também os impactos sobre a produção brasileira, eu vou conversar pela internet com Felipe Reis, ele que é da Earth Daily Agro e participa do programa conosco. Felipe, um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E vou começar falando do Rio Grande do Sul, porque por lá produção de trigo deve ser impactada. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, a gente tem uma faixa no Rio Grande do Sul onde devemos ter um impacto negativo devido às altas precipitações, umidade do solo muito alta, isso referente à dificuldade do plantio do trigo nessa época do ano. Já estamos chegando na fase final da janela ideal de plantio do trigo, e os produtores, principalmente da região ali entre Pelotas, Bagé, têm encontrado muita dificuldade em avançar com os tratores no campo para realizar o plantio, mesmo naqueles dias em que não há chuva, as temperaturas ainda não tão altas, não permitem uma queda na umidade do solo suficiente para que se tenha condições ideais de que avance a semeadura do trigo, né? Já na região centro-norte do estado, nós temos umas condições melhores, houve um bom avanço do plantio nos últimos dias, tá? Do lado positivo, nós devemos ter baixa precipitação para todo o Rio Grande do Sul, tanto o modelo europeu quanto o modelo americano, dois modelos diferentes de previsão climática apontam baixa precipitação. Isso é positivo porque deve permitir a entrada, a volta dos tratores, das operações de campo para a finalização do plantio do trigo. Quando a gente fala dessa dificuldade de plantio do trigo, nós já temos que pensar na safra de verão. E quanto mais tarde você plantar o trigo, pode criar aquela concorrência entre a área que deve ser semeada com soja, porque ainda deve ter trigo no campo, e aí a gente vai estar em plena janela ideal de plantio de soja. Então, o produtor que tiver ainda dificuldade em realizar o plantio do trigo nessa reta final de julho, início de agosto, vai ter que fazer uma decisão de plantar o trigo ainda ou não plantar o trigo, reduzir a área de plantio de trigo do estado um pouquinho, mas ser viável o plantio de soja. Felipe, em relação ao desenvolvimento da segunda safra brasileira, principalmente no Centro-Sul, aí falando especificamente do Paraná, e muito parecido é o Mato Grosso do Sul também, não chove, na verdade eu ia falar que chove pouco, mas não chove, não tem chovido. Isso, se por um lado reduziu produtividade nessas regiões produtoras, por outro, tem facilitado bastante as atividades de colheita. Qual que é a sua percepção sobre essas regiões, principalmente Paraná? Paraná e Mato Grosso do Sul tiveram condições climáticas similares, né? Quando a gente fala, por exemplo, do milho safrinha, então foram boas chuvas, março, abril e também em maio. Em junho, como você bem pontuou, as precipitações começaram a diminuir, mas aí o ciclo já estava consolidado. Pensando do lado do milho safrinha, nós devemos ter produção mesmo com essa queda da precipitação, que resultou, obviamente, numa queda da umidade do solo. Pode haver uma redução de produtividade, mas nada que vá inverter o cenário e trazer uma quebra de safra. Muito longe disso. A produtividade deve ser acima da tendência. Quando a gente olha para os últimos 15 anos e traça uma tendência para 2022, a produtividade desses dois estados deve ficar consideravelmente acima dessa tendência, cerca de 10% para o Paraná, para se ter uma ideia. Hoje, quando a gente olha para o Paraná, ainda que não tenhamos tido boas chuvas nos últimos dias, nas últimas semanas, a umidade do solo na região oeste e na região sul segue próximo à média, se não na média um pouquinho ainda, 5 a 10% acima da média. Quando a gente foca no Paraná, pensando no trigo,
essas baixas precipitações permitiram um bom avanço do plantio, e apenas no norte, uma região que tem cana-de-açúcar, também tem trigo, norte e leste do estado, nós temos uma umidade do solo aí 10, 15% abaixo da média, o que, se for algo pontual, não deve ser problemático para o ciclo de trigo, ou seja, se tivermos boas chuvas em agosto, setembro, nós podemos ter também uma boa produção para o trigo. E Felipe, se há algo que tem trazido, né, alavancado preocupações, porque aparentemente o fenômeno Laninha ele está se estendendo, está sendo persistente. Eu acho que o termo seria esse, com um risco muito claro de entrar o ano de 2023, o que completaria 3 anos do fenômeno atuando sobre todas as áreas, né, que nós temos aí, não só de produção, mas as áreas de uma maneira comum. Como que esse fenômeno hoje, a mudança climática, ela pode, no entendimento de vocês, surtir efeitos negativos, principalmente, sobre a produção brasileira? Bom, Fabiano, quando a gente fala de Laninha, esses fenômenos climáticos, se comparar com o El Niño, por exemplo, o El Niño ele costuma ser mais intenso, mas de uma durabilidade menor. Então, 6 meses, 8 meses, você vê o El Niño durante um ano. O Laninha não é incomum que ele dure 2 anos, agora 3 anos aí já começa a ser um pouquinho fora da curva, um pouco fora do normal, do que nós temos visto. E isso, caso continue, deve trazer baixa precipitação para o centro-sul do Brasil e também para a Argentina, certo? Nós temos aí 7 modelos climáticos que trabalham na média dos 7, um fenômeno Laninha ativo a partir de outubro. Então, outubro, novembro, dezembro, nós devemos ter o fenômeno Laninha novamente ativo, e isso para o Brasil e para a Argentina deve trazer um impacto de baixa precipitação. Tá? Na Argentina, a precipitação, as tendências já apontam para baixa precipitação já a partir de agosto, ou seja, a produção de trigo no nosso país vizinho está se desenhando um quadro ruim, apesar de a gente ter uma previsão boa para o final de julho. Com exceção desses últimos 10 dias de julho, os primeiros 20 dias foram de muita baixa precipitação, umidade do solo muito abaixo da média, mesmo as chuvas que aconteceram não foram suficientes para trazer essa umidade para patamares satisfatórios, mesmo as chuvas dos próximos dias não devem ainda ser suficientes, e com uma tendência de baixa precipitação para os próximos meses, a tendência é de que a produção de trigo no país argentino seja baixa, abaixo de 20 milhões de toneladas, possivelmente abaixo de 19 milhões de toneladas. Pensando para o Brasil, isso ainda não é um risco para o trigo, porque a gente tem uma umidade do solo acima da média no Rio Grande do Sul, ocasionando até mesmo dificuldade do plantio do trigo, como a gente tem visto no sul do Rio Grande do Sul. Parte do Paraná ainda apresenta a umidade do solo satisfatória, e o fenômeno Laninha pode aí atrasar talvez um pouquinho o plantio da soja, o pessoal esperando aquelas chuvas retornarem, a umidade do solo retornar a patamares satisfatórios para começar o plantio da safra de verão. Felipe, para encerrarmos a nossa entrevista, nós tivemos, entre o final do ano passado e esse ano, nós tivemos um grave problema, em especial sobre o Rio Grande do Sul. As áreas de produção de soja foram duramente castigadas, e também outra cultura que estivesse sendo desenvolvida ali na safra de verão gaúcha também sofreu, mas principalmente soja, perdas entre 30% chegando até 60%, dependendo do município. Principalmente o Rio Grande do Sul, e que teve dificuldade depois sobre outras questões, como acesso a recursos equalizados de plano safra, mas isso é uma outra história. Mas pensando principalmente nesse produtor gaúcho, Felipe, esse Laninha, essa situação pode nos trazer de novo uma redundância de cenários como vimos na safra 21-22? Bom, o fenômeno Laninha, ele, como eu disse, ele é comum que você veja em mais de um ano, mas ele é sempre em menor intensidade. Se seguir essa tendência e realmente tivermos um Laninha, ao menos ele deve ter um impacto menor do que teve em 2021. Tá? O que, apesar de não ser uma boa notícia, afinal de contas teremos ainda Laninha, ou a previsão aponta para um Laninha ativo, mas, no entanto, deve ter um impacto menor.
Fica a sugestão e o destaque para a importância do seguro rural, né? O produtor tem que se defender de todas as maneiras, tem que cuidar tudo da porteira para dentro, e isso entra também o seguro rural, porque o clima, quando a gente fala uma previsão climática para os próximos meses, mesmo os modelos europeu, da União Europa, dos Estados Unidos, eles apontam apenas uma tendência e não de fato uma previsão climática, né? Então eles apontam chuvas abaixo ou acima da média e não quantos milímetros, por exemplo, vai chover. Então a gente tem que se preparar de todas as maneiras possíveis para que, caso haja necessidade, o produtor consiga ainda tentar ter um fôlego para o próximo ano.